E adora o Senhor. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nós te amamos, Senhor. O Senhor nunca vai falhar, igreja. Vira para essa pessoa que está ao teu lado e fala para ela assim: o Senhor nunca vai falhar. Amém? Pode ter uma grande salva de palmas para ele. Dá um abraço para essa pessoa que está ao teu lado, fala para ela: Deus é contigo. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Glória a Deus. Vem cá, dona Nalva. Chuchu, fica aqui quietinho aqui. Dona Nalva vem correndo para dar testemunho, né? Você já deu bom dia para essa pessoa que está do teu lado, já, né? Já deu bom dia para ela? Fala para ela: olha, Deus é contigo. Deus é contigo. Amém? Fala para ela assim: nada vai faltar na tua vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Quem tem testemunho aí? Glória a Deus. Pode subir aqui. A senhora tem testemunho também? Glória a Deus. Sai da luz aí que está na rua. Não, tira um pouquinho o foco. Glória a Deus. Dona Nalva, bom dia. Bom dia, igreja. Para quem não me conhece, eu sou a diaconisa Nalva. O meu testemunho, né, não existe testemunho nem grande nem pequeno, né? Tudo é benção, né? Para mim né? Eu tenho a Sky lá em casa, né? E eu pagava X pela Sky. Aí eu mandei diminuir o valor. Eles diminuíram o valor. Fiquei uns meses, quase um ano com o valor pequenininho da Sky. Quando foi o mês passado, a minha Sky é em débito automático. Quando foi o mês passado, eu fui tirar o extrato. Que isso? Não, eu não aceito. Porque todos os dias eu falo assim: bom dia, Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de mim, da minha vida, me guarda. Eu vou sair profetizando, assim que eu acordo, até chegar no trabalho. Eu uso as minhas máquinas, material de trabalho. E eu não aceito certas coisas que acontecem na vida de servo do Senhor. Aí quando foi ontem, eu perdi 1h30 no telefone. Eles desligavam, eles falavam, e eu não desisti. Aí caiu na mão de um atendente. Quando ele falou assim: por que eu estou falando? Eu falei com Marinalva. Aí ele falou assim: Marinalva, eu sou Eliseu. Eu falei: Eliseu, então foi o senhor que mandou você para me atender. Ainda brinquei com ele, né? Seu nome é bíblico, né? Amém. Ele falou: eu sei. Aí ele começou a me atender. Ele falou assim: eu falei: eu quero cancelamento da Sky. Aí ele falou: por que você quer cancelamento? Eu falei: porque eu fiz a Sky pelo preço. A Sky, depois eu diminuí e fiquei um bom tempo. Depois vocês liberam um preço que eu não autorizei. Como é débito automático, automaticamente saiu da minha conta. Só que eu não quero mais, eu quero cancelamento. Aí ele começou a falar, falou assim: não, eu vou te dar um precinho ótimo. Eu falei: é quanto? Aí ele: R$20,90. Eu falei: mas esse valor é só para a senhora, né? Para mim não. Deve ser, né? Porque eu sou filha do rei, né? Eu sempre falo que eu sou filha do rei. Tem que profetizar que você é filha do rei. Aí ele falou assim, eu falei: pagava 69. Depois eles baixaram, depois voltaram de novo. Aí eu fui e falei assim: vem cá, então tá bom, eu aceito. Ele falou: não, mas tem mais, eu vou te dar 10 canais. Eu falei: eu só quero o básico. Ele falou: mas eu vou te dar 10 canais de filme. Eu, glória a Deus. Aí eu falei: então, pra já. Eu falei, quando acabou isso, eu falei: Senhor, obrigado. Obrigado, porque eu sempre sou assim, eu sou uma pessoa que procuro sempre o mais barato. Ela vai pagar 20 por quanto tempo? 20 reais. Aí eu ainda perguntei: vem cá, essa promoção do filme é quanto tempo? Ela falou assim: essa promoção de 10 canais de filme pra você vai 6 meses. Eu falei: tá bom. E esse preço de R$20,90? Aí ele falou assim: não, isso aí vai ficar. Porque a Sky, ela era R$19,90, ela passou para R$20,90. Então a gente não tem tempo para dizer para você quanto tempo você vai ficar. Aí eu falei: Senhor, muito obrigado. Amém. Mas o inimigo, ele deve ter ficado furioso. Eu fui almoçar fora ontem, passear com o filho, com a filha, com todo mundo. Quando eu chego em casa, tem um boleto da Sky
Sky debaixo da minha porta, me cobrando. Ah, gente, eu saí do salto, eu liguei pra Sky na hora e falei assim: olha só, seu irresponsável, vocês não têm capacidade, vocês não estão vendo que aí a minha Sky é em débito automático, todo dia 2 sai diretamente da minha Tudo conta. errado, né? Aí o cara da mulher toda sem graça: ah, eu peço desculpa, não sei o que. Eu falei: tudo bem, eu vou desculpar, mas isso é falha, porque ali já está tudo certo, você pode até ver aí quanto que já vai ser descontado no dia 2 na minha conta. Aí ela falou: não, tá tudo certo, a senhora está kit com a Sky, tá tudo certo. Eu falei: obrigado, Senhor, porque eu, como eu sempre falo, e comecei a gritar dentro de casa: eu sou filha do rei, glória a Deus! Glória a Então, Deus! Deus é maravilhoso, só é você buscar Ele, Amém. que os céus vão estar abertos, tá? Amém. Glória do Senhor. Glória a Deus, amém? Então você, olha, às vezes a gente acha que o milagre é só muito dinheiro na conta, né? Que a bênção é só muito dinheiro na conta. Mas o milagre, os céus estão abertos para que o milagre aconteça na nossa vida. Seja qual for o milagre, nós temos que levantar a mão e agradecer ao Senhor. Amém. Amém? Você, vira para essa pessoa que está do lado e fala para ela assim: você é um milagre. Amém? Vamos lá, mais. Bom dia, paz do Senhor. O meu testemunho tem a ver com o culto de quinta-feira, bispo. Tinha poucas pessoas aqui, né, quinta-feira. E a palavra foi tremenda. O povo me abandona. Quinta-feira a igreja estava bem vazia. Mas o culto foi uma bênção. Quem veio pôde constatar que o culto foi uma bênção. E Mateus estava muito irritado na quinta-feira, para variar, né? Assim. E eu fiquei meia cabreira observando ele quando eu fui embora, que a Elaine pegou ele e falou assim: nossa, ele está quitando. Eu falei: Aí fui embora com ele. E ele chegou em casa, dei mamadeira, dei banho, troquei de roupa e ele dormiu. Só que assim, eu senti ele um pouco febril. Tirei a temperatura dele 37,5, normal. Quando chegou no sábado, eu acordei de manhã com ele, esbarrei nele, estava dormindo com ele com 39,9. Fiquei desesperado, né? Porque ele estava todo mole, reclamando muito, cheio de dor. E desembestei, saí correndo, fui lá para a clínica, lá em Botafogo, saber o que ele tinha na emergência. Aí fiquei lá não foi, gente, parece brincadeira. Todo mundo fala mal da UPA, mas eu levei já na UPA e fui atendida mais rápido do que no particular. Eu cheguei lá 3 horas, eu saí de lá quase 9 horas da noite, mas assim, tava cheio. Mas assim, a médica foi excelente, fez exame de sangue, urina, né? E eu lá preocupada, deram injeção nele de pirona para baixar a febre e ele foi melhorando. E a doutora falou assim: você só vai sair daqui com os exames prontos, eu tenho que saber o que está acontecendo. Aí por fim, quando foi quase 9 horas da noite, eu com fome, com sede, com tudo, ele também, ela me entregou os exames e me chamou na sala. Eu falei: o que foi, doutora? Alguma coisa? Ela: não. Você fica tranquila, você vai embora em paz. A médica nem crente, ela é católica, cheio de negócio de Aparecida, essas coisas assim, né, na mesinha dela. Ela falou: a senhora vai em paz, seu filho não tem absolutamente nada, vírus, infecção, nada. O que ele teve foi os médicos chamam de virose, né? Virose, infecção viral. E todos os exames que ele fez, junto no exame de sangue, não constatou absolutamente nada. Ela falou: daqui pra frente ele vai melhorar a febre, vai baixando, você pode ficar tranquila. E continua dando o remédio que ele está tomando até terminar, vai terminar quarta-feira. E ele praticamente já está bem curado, foi só um susto, né? Aí ontem deu um pouquinho de febre normal, 37 e pouco. Hoje ele acordou, gente. Eu estava dormindo, foi muito engraçado. Ele no berço, ele acordou igual um passarinho, ele levou um susto, ele todo serelepe, brincando, pegando os brinquedos. O que foi? Daqui a pouco eu fui olhar ele engatinhando, segurando tudo, assim. É um testemunho para mim que foi uma bênção, porque ele levou um susto, né? E assim, eu agradeço a Deus que Deus é fiel, ele está aqui firme e forte, querendo pegar o microfone. Fresquinho. Vai lá para cima. Glória a Deus. Obrigada. Amém. Deus abençoe. Criança, a gente tem que ter muito cuidado. Fala, Roberto. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Agradeço ao Senhor por todos os bens, todos os benefícios que Ele tem nos dado todas as manhãs, porque o Senhor é maravilhoso. Eu quero ler aqui no Salmo 37, que diz assim: pois
Eles dentro em breves definharão como a relva e murcharão como a erva seca. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Eu mandei um WhatsApp essa semana que o Senhor iria trazer provisão para sua casa, e o Senhor, Ele é fiel, porque Ele em todo tempo, Ele cuida de vós, Ele cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes, porque aquela foto que eu enviei, irmãos, foi provisão de Deus, porque esse mês o Hernande ficou sem receber o pagamento dele, até hoje ainda não recebeu, porque a UERJ ainda não repassou o dinheiro para as empresas que pagam os funcionários lá do Pedro Ernesto. E aí eu fui lá em Coelho Neto, na minha amiga lá no Ceasa, fazer unha. Aí cheguei lá, fiz a unha dela, e ela falou assim: então, prepara umas frutas para minha irmã levar. Aí o irmão trouxe um caixote cheio de fruta, até uma melancia inteira que trouxe. Todas as frutas, irmão, até coco, maçã, ameixa, tudo que você gosta, uva docinha. Deus providenciou. Deus providencia tudo, irmãos. E eu tava assim falando. Aí eu tava falando assim, Senhor, que mulher assim, fica preocupada às vezes quando vê o arroz acabar, quando o feijão tá acabando, as coisas tá acabando, e você fala com Deus, e Deus cuida de você. Tenha certeza disso, que aquilo que você veio buscar aqui nessa manhã, você vai levar, porque o Senhor é fiel e justo para cumprir a palavra dele na sua vida. Porque o Senhor fala assim: confia no Senhor as tuas obras e não se estribe no seu próprio entendimento, que diz em Provérbios 3:18. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e é mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, para discernir os pensamentos e intenções do coração. O Senhor, Ele sabe daquilo que você precisa. Coloca diante do altar do Senhor, fala com Ele, que Ele há de te responder. E o Senhor trouxe essa provisão para mim essa semana, porque quando o Senhor falou pro povo que tinha tirado do Egito, e Israel reclamou, murmurou no seu coração: me tiraste de lá, lá tinha alho, lá tinha cebolas. O Senhor tem muito mais do que isso para você, meu irmão, nessa manhã. Sabe que o teu Deus é vivo, o teu Deus não é um Deus de barro, não é um Deus de pedra, é um Deus soberano, que está acima das nações, que está acima de todos os principados e potestades. Ele tem para você o melhor. O teu Deus não é mendigo, não. Ele te dá sem medida, Ele te dá transbordante, recalcada, sacudida. Ele tem muito mais para você. Receba nessa manhã aquilo que você veio buscar. Receba a tua vitória, porque Deus é fiel. Amém. E deixa eu falar mais uma coisa. Eu falei assim. Eu vou fazer o seguinte pra ela. Eu vou apelar na escala pra pregar, né? Eu botei duas sandálias hoje, né? Aí uma arrebentou no meio do caminho. Aí eu fui, peguei outra, mas tanto tempo sem andar de salto, irmãos, o salto é todo envermelhado. Mas eu não vou descer do salto, porque o que me trouxe aqui é para louvar o Senhor e adorar Ele. Amém. Pode botar na escala pra pregar? Olha aí. Dona Arlete. Amém. Então, eu vim dar um testemunho de Maria Fernanda. Ontem a gente foi no aniversário na quinta, né? Aí a abelha mordeu ela. Ela mostrou com a mão. Falei pra ela que foi a abelha rainha. Aí eu falei pro pai dela assim: dá pra você trazer um remédio? Mas eles são uma benção, não? Onde foi dia de samba. Ele só amanheceu com o remédio hoje de manhã. E a mão dela inchando à noite, inchando. Aí eu falei: meu amor, vou passar um óleozinho ungido, né? Mas glória a Deus, hoje amanheceu bem inchado. A noite inchou, mas Deus é fiel. É assim, Deus queria o remédio do médico, o Senhor. Amém. Aí eu passei óleo ungido, eu orei,
botei óleo ungido, aí foi diminuindo, foi desinchando, e ela conseguiu dormir, e hoje até ela louvou o Senhor. Amém. Glória a Deus. Esse Deus é fiel. E trouxeram remédio hoje de manhã, né? Amém. Olha, gente, é assim, né? A gente, a cada dia, a gente fica observando aquilo que Deus, ele vem fazendo, né? É um testemunho do filho que estava com febre, é a abelha que picou, é a provisão que o marido ainda não recebeu o salário, mas foi lá receber, fazer uma unha de uma amiga, aí recebe, mas não está vendendo fruta não, né? Recebeu tudo que era fruta, até coco, melancia inteira, tudo que ela estava precisando de fruta, o Senhor providenciou para ela. E a dona Nalva, negócio da Sky. Então, irmão, Deus, Ele é um Deus de provisão, Ele é um Deus de céus abertos. Se você crer que o Senhor, Ele está abrindo a janela dos céus e derramando bênçãos sem medidas sobre a tua vida, dê um glória a Deus aí. Glória a Deus. Dá uma grande salva de palmas para o Senhor. Você abre a sua Bíblia comigo em 2 Reis. Fique de pé no capítulo de número 1. 2 Reis 1, versículo de número 9. Em nome de Jesus. Já acharam aí? Quem já achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. 2 Reis 1, 9, versículo 9, ele fala assim: então enviou o rei um capitão de 50 com seus 50 soldados que subiram ao profeta, pois este estava sentado no cimo do monte, e disse do capitão: homem de Deus, o rei diz, desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu, e a ele e aos seus o quê? 50. Versículo 12. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Vamos ler o versículo de número 12. Respondeu Elias e disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu, a ele e aos seus 50. Amém, Deus? Versículo de número 13. Tornou o rei a enviar a terceira vez o capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou e disse: homem de Deus, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 aos teus servos. Pois o fogo desceu do céu e o consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 e os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, fala ao nosso coração. Nós precisamos, Senhor, ter intimidade com o Teu Espírito, Pai. Quando nós temos intimidade com o Teu Espírito, o Senhor responde às nossas orações. O Senhor responde e o Senhor nos mostra que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, meu Pai. Então usa a minha vida. Eu te peço, para a honra e glória do Teu nome, que seja Jesus só falar e não eu. Pai, eu te peço, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Que o Senhor revele a Tua palavra dentro de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Vire para essa pessoa que está ao teu lado e fala para ela assim: desde a criação do mundo, a relação de Deus com o homem e o seu Criador é envolvida em segredos espirituais. Amém, igreja?
é envolvida em segredos de mentira. Não é? Não é diferente? Se ama. O segredo espiritual você não consegue muitas vezes enxergar. Mas o segredo de mentira você enxerga. Não é? A pessoa chega no teu ouvido e fala assim: não conta nada para ninguém não, tá? Você é minha melhor amiga, hein? Aí a amiga fala assim: não, que isso? Não vou falar nada não. Não é assim que a amiga fala? Não vou falar nada não. Né? Um exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O seu Luiz é meu amigo, né, seu Luiz? Bom dia, seu Luiz. O seu Luiz é meu amigo. E eu chego para ele e falo: seu Luiz, não conta nada para ninguém não. Isso é segredo. Aí o seu Luiz fala: não, fechou. Nós temos um pacto de amigo. Não é? Não é assim que a pessoa faz? Tem um pacto de amigo. Só que o seu Luiz, ele tem outro amigo. E esse amigo do seu Luiz é amigão dele também. Que tem outro amigo que é amigo também. E aí o segredo já vazou. Só que o segredo espiritual ele é diferente. Você vê que os capitães foram lá com 50 e falaram para Elias: olha, o rei está te chamando. Ele falou: não vou descer. E mandou fogo neles a primeira e a segunda vez. Na terceira vez, o que o capitão fez? Você viu aí? Se humilhou. O que o capitão fez? Vê aí no versículo de número 13. Eu acho que é esse, é o 13 mesmo. O que o capitão fez? Vê aí. Se humilhou e se prostrou. Leia aí em voz alta. Hã? Pôs-se de joelho. Ele se prostrou diante de quem? Do homem de Deus. E suplicou. Leia aí o versículo todo. Então subiu o capitão de 50. Indo ele, pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe e disse: homem de Deus, seja de pé, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida deste 50. Olha para mim aqui, igreja. Ele reconheceu que Elias era o quê? Homem de Deus. Homem de Deus. Porque os outros chegaram cheios de marra. E muitas vezes nós chegamos diante de Deus cheios de marra. Se o Senhor não fizer, eu te largo. Aí Deus vai falar: o problema é seu. Não é? Se o Senhor não fizer agora, eu chuto o balde. O Senhor vai falar: pô, tu vai desperdiçar água, está faltando água. Aí vai faltar água para você tomar banho. Se o Senhor não fizer agora, tem que fazer, tem que ir, porque o rei está chamando. Só que ele mandou fogo e consumiu todos aqueles, e consumiu os capitães, consumiu os soldados. E o outro, quando o outro chega, ele se prostra diante dele e se humilha diante dele, porque ele reconheceu que Elias era um homem de Deus. Amém, igreja? Sabe onde é que Elias tinha intimidade com o Senhor? No monte. Amém? Vira para essa pessoa que está ao teu lado e fala: você tem que ter intimidade com Deus no monte da tua casa, no monte em Sião, no monte Carmelo, no monte do teu trabalho. Aonde você estiver, você tem que ter intimidade com Deus. Amém, igreja? Aonde você for e aonde você estiver, você tem que ter intimidade com Deus. Esses são os segredos espirituais que nos envolvem diante do Senhor. Quando eu me prostro diante dele e falo: Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida, é o Deus da minha salvação. Senhor, o meu marido não recebeu salário ainda, está faltando arroz, está começando a faltar feijão, não tem fruta para os meus filhos. Senhor, faz um milagre na minha vida, eu me prostro diante de ti. Aí recebe um cesto cheio de fruta. Aí vai lá, faz o exame, a médica fala: não tem nada. Amém, igreja? Amém. Eu preciso saber que Deus é Deus. Eu preciso saber e entender que Deus é o Deus da minha salvação. Só a Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo o louvor e toda a adoração. Eu preciso me prostrar diante do Senhor. Todos nós aqui temos problemas, não temos, igreja? Todo mundo aqui tem problema. Vira para essa pessoa e
fala para ela assim, tu já acorda devendo. Eu já acorda devendo. Amém? Passa o mês de janeiro, o mês de fevereiro já tem que pagar de novo. Amém, igreja? Vira essa pessoa que está falando, se prostre diante do Senhor. Confie nele. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, porque com mais Ele fará na tua vida. Você vê, Roberto, eu já falei para ela várias vezes. E vou falar sempre. Deus te chamou para você pregar o Evangelho. Deus te chamou para você fazer a obra dele. Não só ela, mas todos nós. Todos. Ah, mas eu não quero ser pastor. Não estou falando para você ser pastor. Eu falei que você tem que ser pastor? Não estou falando isso não. Você não precisa ser pastor para fazer a obra, não. Precisa? Hã? Não precisa ser pastor para fazer a obra. Precisa ser servo. Precisa ser pastor, precisa ser apóstolo, precisa ser bispo, precisa ser diácono, presbítero. E isso, as coisas acontecem naturalmente. É uma nomenclatura. Você pode não ter nomenclatura nenhuma, nem de apóstolo, nem de pastor, nem de bispo, nem de diácono, nem de presbítero, e você fazer a obra de Deus. E aí? Ah, não recebeu unção nenhuma. Não precisa. O Senhor já te ungiu. Amém? O Senhor já te ungiu. O Senhor já te chamou. Por isso que você está aqui. E às vezes a pessoa fala, não, eu tenho que ser isso. Você não tem que ser nada, você só tem que ser servo. Amém? Glória a Deus. Você só tem que ser servo. Eu fico observando, as pessoas falam que Filipe era diácono. Eu não sei se Filipe era diácono. A Bíblia que fala. Os discípulos de Jesus, eles eram chamados de quê? De apóstolos. E aí? E eles andavam do lado de Jesus. E só vieram fazer a obra de Deus depois que Jesus foi crucificado. Porque eles andavam com Jesus só ali, né? Olhavam para Jesus de longe. Né? Jesus estava ali fazendo milagre e eles sabiam, será que vai acontecer essa mulher encurvada? Será que ela vai ser curada? E eles de longe. Aí quando elas eram curadas, ele, o mestre é bom. O cego de nascença estava olhando, eles olhavam o milagre. E eles estavam lá, né? Olhando e falando, será que Jesus vai fazer milagre nos olhos desse homem? E Jesus foi lá, cuspiu no chão, botou a lama e botou nos olhos dele e falou, vai lá e se lava no tanque de Siloé. Aí os apóstolos olharam assim e falaram, ih, Jesus! Mas eles olhavam Jesus de longe. Amém, igreja? Eles andavam com Jesus, viam o milagre de Jesus, mas eles andavam de lado, ao largo. Jesus, eles não abraçaram a fé. Tanto é que eles não abraçaram a fé, que quando Jesus, ele foi pego pelos soldados, o que é que eles fizeram? Eles saíram fora. Porque ele não tinha o quê? O Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus eu não sou nada. Eu me cansa, eu desisto. Eu preciso ter o Espírito Santo do Senhor. E o Espírito Santo do Senhor é uma coisa sobrenatural que você não vê. Quando ele desce na tua vida, ele desce. Ele te consome de uma tal maneira que você pode fazer o que você fizer nesse mundão aí. Você pode fazer o que você quiser. Mas o Espírito Santo vai estar sempre no teu ouvido. Ele vai estar sempre falando assim, eu te amo. Você é meu servo. Eu te escolhi. O Espírito Santo de Deus vai estar sempre falando. Sempre falando. Aí chega uma hora que você fala, não aguento mais. Porque o Espírito Santo de Deus é Ele que está te conduzindo. Amém? É Ele que está falando no teu coração. Então Elias, ele tinha uma intimidade com Deus muito forte. Ele ficava no monte orando e buscando a presença do Senhor. E você tem essa possibilidade. Vira para essa pessoa que está ao teu lado e fala, você tem essa possibilidade de estar orando. Está buscando o Senhor. Se ajoelhe. Coloca as tuas pernas para
conduzindo em perfeita vitória, Ele vai nos abençoando, Ele vai derramando a unção. E chega uma hora que você fala, não, eu não consigo ficar sem fazer a vontade do meu Deus. Amém, igreja? Amém, servo de Deus? Eu não consigo. O Espírito Santo de Deus, ele é tão bom que ele te dá força. Ele te dá força para você fazer a obra. Eu não falei nada para a Elaine, nem falei para o meu filho ontem aqui, quando a gente estava limpando a igreja. Eu botei uma cadeira, 3 cadeiras, uma em cima da outra, mas eu estava sentindo uma dor aqui assim, ó, tão forte, que eu falei, poxa Senhor, amarrado isso. Aí quanto mais eu sentia a dor, mais cadeira eu pegava. Quanto mais eu sentia a dor, mais cadeira eu botava aqui no altar. E quando eu botei a última cadeira, a dor começou a ir embora. Aí eu peguei um balde, eu aprendi com a minha esposa, né? Peguei o balde, botei o desinfetante e tal. Não foi, Elaine? Quando eu saí daqui, não senti mais dor nenhuma. Glória a Deus. Eu estava pensando o que eu falei para ela. Quando eu saí de casa, eu já estava sentindo essa dor. Não falei nada para ele, nem falei para ninguém. Eu só conversei com Deus. Toda vez que eu pegava as 3 cadeiras, eu falava assim, Senhor, tira essa dor do meu corpo. Correndo, suando, pingando. Aí o Senhor veio com o Espírito dele, tirou a dor que estava aqui assim. Não sinto nada. Maravilha. Vai até jogar bola. Aleluia. Meu velho. Irmão. Mas eu falei com Deus assim, Senhor. Aí eu falei para ele assim, quando a dor passou, eu estava muito sério, né? Porque eu estava orando. Eu falei para ele assim, aí empurrando as cadeiras e as filhas dela me olhando, empurrando a cadeira. Falei, voltei aos meus tempos de obreiro. Não foi? Tempo de obreiro. Aprendi a fazer a obra sem reclamar. Porque eu preciso ter uma intimidade com Deus. Amém? Glória a Deus. A gente precisa ter uma intimidade com o Senhor, entrar no Santo dos Santos e falar, Senhor, me cura. Aí hoje vem esses testemunhos todos. E se eu reclamo? Eu vou ficar em casa, a bispa fazendo massagem. Aleluia, Deus, sai não. Aí eu falo, não vou sair não. Só tiro a dor depois que você fizer a minha obra. Amém, igreja? E Deus, ele é assim, eu só te dou depois que você fizer a minha vontade. Porque Deus, ele é assim. Você foi escolhido. E Deus quer que você faça a vontade dele. Aqui nessa terra. É aqui. Você tem que fazer a vontade do Senhor. Nós recebemos o ar-condicionado para a gente colocar o outro aqui. Nós procuramos o Messias lá no buraco quente, lembra? Fui eu e o Lombo. Chegamos na mangueira, não está aqui. Chegamos na Faetec, não está aqui. Aí o garoto da mangueira falou, vou levar vocês onde ele está. Eu falei, tá no buraco quente. Então vamos lá, no buraco quente ele vai ficar frio quando a gente entrar. Aí entramos no buraco quente, estava o Messias lá. Eu falei, Messias, pastor, não consegui tirar. Tu vai tirar hoje. Só sai daqui hoje. Depois que você me der esse ar-condicionado, que já tem 2 anos que a gente está atrás de você. Aí o Messias foi, tirou o ar-condicionado, me deu tudo que eu tinha direito. Eu falei para ele, só está faltando o controle remoto, Messias. Ele falou, liga para mim segunda que eu vou pegar um novinho para o senhor. E se faltar gás, me chama que eu boto gás. Eu falei, maravilha. Vai instalar também? Não, isso eu não posso. Eu falei, Messias. Mas sabe o que é isso, igreja? É fazer a obra. Amém? É falar, não, eu vou fazer, é hoje que eu faço. E você determinar no teu coração que aquilo que você está fazendo não é para você, não é para o apóstolo, não é para o bispo, não é para o pastor da igreja. Você está fazendo para o Senhor.
Você evangelizar uma pessoa, colocar a mão sobre uma pessoa, orar por ela, você está fazendo para Deus. Ainda pegamos um peso. Aquele negócio ali é pesado. Pegamos o dois, ainda peguei o outro ar-condicionado que eu fui pegar ontem. Eu falei, hoje eu pego. Eu fui na casa de uma pessoa, peguei o ar-condicionado que a gente tinha emprestado para ela. Eu falei, não, hoje, não passa de hoje. Tinha um rapaz passando aí na porta, eu olhei para ele assim, eu falei, rapaz, tudo bem? Quer ganhar um dinheirinho? Ele, claro, vamos pegar um ar-condicionado comigo ali, vamos lá. Ele foi comigo e tal, peguei, dei um dinheirinho para ele, falou, pô, tá bom. Falei, pô, melhor que isso. Mas eu fui lá pegar o ar-condicionado. Quando você toma uma atitude, Deus ele abre a janela dos céus. Vira para essa pessoa que está ao teu lado e fala, hoje você vai receber 5 segredos para que os céus se abram na sua vida. Dá uma grande salva de palmas para o céu. Tem que fechar a água lá em cima. Não sei se ela já fechou, porque a piscina está cheia. Hoje nós teremos 2 batismos, é isso? Ou a Eliane vai se batizar, também vai? Não? Aproveita. Aproveita a oportunidade. A Eliane vai se batizar, né? Glória a Deus. Dá uma grande salva de palmas para você. Tem mais alguém aqui que quer se batizar? Todo mundo é batizado? Hã? Já é batizado também? Todo mundo aqui é? Quem não é batizado aqui? Esse aqui não quer, falou que não quer. Não quer? Ainda não, né? Deixa para depois então. Amém? Mas hoje a gente vai ter um batismo. Fala aí. Tu veio para? Andando devagar que a galinha enche o papo. Isso é coisa lá no Ceará. Amém? Vira para essa pessoa que está do lado 5 segredos para você receber e os céus se abrirem na sua vida. Fala para ela, o primeiro segredo, ouvir a voz do Espírito. 1 Reis 19. Ouvir a voz do Espírito. Tinha um rapaz sentado ali, não tinha? Foi embora aí? Falou com ele, irmão? Hã? Ah, estava contigo? Ah, tá, beleza. 1 Reis 19. Acharam aí? Versículo de número 11, ele fala assim: disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava o quê? As penhas que eram as pedras, diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Vira para essa pessoa que está ao teu lado e fala para ela assim: o profeta Elias, como você, vivia em oração na montanha sagrada. No monte Elias falava com Deus. Ele profetizava, fala, ele profetizava. Ele vencia os seus inimigos. Ele via a glória de Deus. Amém, igreja? Vira para ela e fala assim: você vai ver a glória de Deus. Fala para ela: você vai vencer os teus inimigos. O Senhor está contigo. Essa intimidade com Deus. Elias ouvia a voz de Deus. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. Esse é um segredo espiritual. Vira para essa pessoa que está lá e fala para ela assim: ninguém vence sem oração.
Sem oração. Ninguém vence. A oração tem que acontecer sempre na nossa vida. Um servo de Deus não pode ficar sem orar. Amém? Você tem que orar 3 vezes ao dia, 10 vezes ao dia, dependendo da tua necessidade. Amém, igreja? Então você tem que ouvir. O Senhor mandou ele ir para lá. Quando o Senhor mandar, vá. Escute a voz de Deus. Amém? Porque a voz do Senhor é uma voz suave. Não é uma voz que chega para você e fala: faz as coisas erradas. A voz de Deus é que você ore. A voz de Deus é que você vá, se ajoelhe, se prostre diante dele. A voz de Deus é diferente da voz do diabo. A voz do diabo era uma voz assoladora. A voz do diabo é uma voz destruidora. A voz do diabo é uma voz que te atormenta. Mas a voz de Deus não. A voz de Deus é suave. Você vê que ele não estava no terremoto, ele não estava naquele vento, mas veio num cici tranquilo e suave. E o Senhor veio e falou com ele. E aí quando você fala com Deus e deixa Deus falar contigo, e você escuta a voz do Senhor, a resposta acontece. Aí vem um caminhão de frutas. Vem até melancia fechada. Não foi um pedaço da melancia, não. Foi a melancia inteira. É assim que Deus trabalha. Amém, igreja? É assim que Deus trabalha. O remédio era para tirar o inchaço da abelha. E os filhos só chegaram hoje de manhã com o remédio. Mas ela ungiu e orou, e o Senhor começou a tirar o inchaço da alma. Aleluia, glória a Deus. O Espírito de Deus, ele funciona dessa maneira. Aleluia. Amém, igreja? Tudo que você estiver fazendo, ore. Ora ao Senhor. Fala com Deus. E deixa Deus falar com você. Ouvir a voz do Espírito. Amém, igreja? Ouvir Deus falar. Quando você ouve Deus falar, é porque o teu coração está totalmente em paz e voltado para Ele. Eu gosto muito daquele louvor antigo. Eu gosto muito de cantar aquele louvor assim, quando eu estou pregando, eu lembro, né? Limpa o meu coração, Jesus. Né? Limpa o meu coração, Jesus. Vê se tu encontra esse louvor aí, irmão. Limpa, limpa. Dá até vontade de dançar, né? Limpa o meu coração. Não é? Aleluia. Pede para Deus limpar todo dia o teu coração. Nosso coração é sujo, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de tristeza. Pede para Ele limpar. Fala para Ele: Senhor, limpa o meu coração. O que é que limpa o nosso rim? Você sabe? Água. Coca-Cola não limpa o nosso rim. Coca-Cola suja o nosso rim. Você sabia disso? Coca-Cola suja o rim. A Coca-Cola é a coisa mais venenosa que tem. Já falei isso até para minha filha. Muito açúcar, muito gás, muita nicotina. Não é preto ele? Corante. A cocaína que tem nele. Existe um pouco de cocaína na Coca-Cola. Cafeína. Por isso que ela vicia. Ela tem uma mistura, mas ela é gostosa, né? Geladinha. Aí quando você abre, ela faz assim. Aí chora e fala: pô, tá amarrado e caiu na Coca-Cola toda. Mas não é assim? Vira para essa pessoa que está falando e fala: a sua intimidade com Deus vai te dar sabedoria para você viver nessa terra. Em segundo lugar, vira para essa pessoa que está falando e fala: em segundo lugar, o segundo segredo
Segredo. Fala para ela, o segredo da obediência. 1 Reis 18. Vira para essa pessoa que está do lado e fala: ouvir a voz de Deus é um princípio de sabedoria. 1 Reis 18, versículo de número 17, ele fala assim: vendo, disse-lhes: és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste o mandamento do Senhor e seguistes aos Balaíns. Ele está falando, sabe com quem? Vamos lá no versículo de número 16. Então foi Obadias a encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe ter com quem? Com Elias. Vendo, disse-lhes: és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste o mandamento do Senhor e seguistes o quê? Os Balaíns. Vamos ler o 19? Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas da onde? E os 400 profetas dos portos ídolos, que comem na mesa de quem? De Jezabel. Então enviou Acabe, versículo 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas aonde? Olha para mim aqui. Obadias falou para Acabe que Elias estava chegando. Acabe era um homem que andava com Deus. Preste atenção, viu, igreja? Acabe era um homem que andava com Deus, mas ele se apaixonou por Jezabel. Conhece a Jezabel? Jezabel. Mulher que coloca sete saias. E Jezabel mandava em Acabe. Acabe só fazia o que Jezabel queria. Amém? E Jezabel servia a outros deuses. Olha o perigo do nosso relacionamento espiritual com pessoas que não conhecem o poder do Espírito. Nosso relacionamento que eu estou falando. Não é o parentesco, não é o amigo, nada disso. Relacionamento. Muitas vezes a gente fala assim: eu prefiro me relacionar com uma pessoa que não tem Jesus, porque as pessoas que têm Jesus é tudo 7-1. Tem muito 7-1 por aí. Vira para essa pessoa que está do teu lado e vai falar para ela assim: 7-1 tu vai encontrar em qualquer lugar. Seja ele crente, católico, espírita, seja o que for, tu vai encontrar 7-1 em tudo quanto é lugar. Amém? Só que o conceito de um servo de Deus é diferente, não é? A pessoa olha para você e você fala assim: você é da onde? Eu sou da igreja A, B e C. Pô, esse cara é servo de Deus. Não é assim que a pessoa olha para a gente com outros olhos. Fala: poxa, fulano é um homem de Deus. Só que muitas vezes você encontra na igreja um 7-1. Você encontra também pai de santo 7-1, pastor 7-1, padre 7-1, papa 7-1, tu encontra. Governador 7-1 não tem, né? Deputado então tu não vê nenhum. Presidente também tu não vê nenhum 7-1. Só que você encontra menos pastores 7-1 do que deputado. Quando o pastor é sério, ele é sério. Amém? Ele não se envolve com as coisas de ontem. Ele não se envolve com isso. Maria, vem cá. Eu quero que você dê um testemunho aqui. Glória. Aleluia. Usa ela, Jesus. Ele vai usar mesmo. Eu creio. Para calar a boca do demônio. Qual é o parentesco que você tem? Segura aqui o microfone. Qual é o parentesco que você tem com o William da Alcoa? Da Alcoa. Foi um amigo. Amigo.
Teve problema no passado e tal. Ele tem alguma coisa a ver com a Igreja Cristã Terra Prometida? Nenhuma. Como foi que a gente entrou lá? A gente entrou lá porque a gente fazia culto Nas casas. Nas casas. Fez na minha casa, fez na casa da bispa, fez em várias casas, na casa do Carlos. Aí teve um dia que o apóstolo chegou lá em casa com o meu esposo, faleceu, Vavá, falando que ia lá na quadra pedir para fazer o culto lá. Aí eu, o Salão Nobre, né? Salão Nobre. Aí na quadra da Mangueira. Aí eu levantei e falei assim, gente, vai lá na Alcoa, conversa lá com o William, vê o que ele pode fazer. Foi? Aí eles foram lá. Quando chegou lá, ele não queria abrir, né? Porque falou que tinha muito pastor 71. Da Mangueira. Da Mangueira, mas ele viu um brilho no apóstolo. Ele viu que o apóstolo é diferente. No mesmo dia que ele viu o apóstolo, ele falou, eu estou sentindo que o Senhor é diferente. Ele falou. Aleluia! Então eu vou deixar vocês fazer o culto aqui dia de terça e quinta, não foi? Não, só terça. Só terça. Aí a gente entramos para o Alcoa, começou o culto dia de terça e quinta, daqui a pouco foi o domingo. Não, depois terça e quinta, depois domingo. Depois domingo, depois ele foi dando um lugar aqui, daqui a pouquinho deu. Se a gente estivesse lá, a gente já tinha tomado conta da Alcoa, porque é assim que Deus faz na nossa vida. Aleluia! Mas só que Deus tinha um lugar melhor para a Igreja Cristã Terra Prometida, porque Deus nesse ministério. Então aqui nós estamos para tampar a boca do inimigo. Amém. Glória a Deus. Para glorificar a Deus mais e mais. Obrigado, Maria. Deus te abençoe. Aí você vai falar assim, é porque o Senhor trouxe a Maria aqui, sabe por quê? Tem um espírito de fofoqueiro que a pessoa não tem o que fazer, é querer minar o crescimento da obra, porque ela está vendo que a obra está crescendo. Fica aqui. Que a obra está crescendo. Essa pessoa foi falar, Maria, que o William faz parte da Terra Prometida, tem participação na Terra Prometida, está por trás da Terra Prometida. Cara, rapaz, a gente está orando por ele, o cara estava internado, o cara abriu as portas lá para a gente. Sabe o que é isso? Ele é feiticeiro. E ele é feiticeiro. Só que é o seguinte, aquele cara se prostrou diante do poder de Deus. Ficou uma marca nele. Eu sei que ele nem queria que a gente saísse daí. Eu sei que ele é o maior 71. Eu sei disso, já falei isso para ele. Eu não estou não. Que ele ficou devendo a muita gente, que ele tinha uma cooperativa. Eu sei da história dele. Mas nós temos que ensinar essas pessoas. É isso aí. É isso aí. Obrigado, Maria. Então, meu irmão, eu tenho que ganhar aquele cara para Jesus. Eu tenho que ganhar o Dalminho para Jesus. Se eu for escolher as pessoas para frequentarem a Terra Prometida, estou perdido. As pessoas estão sofrendo lá fora. A gente tem que ir lá buscar essas pessoas. Então eu preciso obedecer a palavra do Senhor. Amém? Amém. Se tem Acabe, se tem Jezabel, eu preciso ganhar Jezabel para Jesus. Porque ela está destruindo a vida de muitas pessoas. Nós precisamos ganhar Jezabel para Jesus. Jezabel precisa se converter, só que essa da palavra não se converteu não. Mas a Jezabel dos dias de hoje, elas estão se convertendo. Elas estão aceitando o poder do Espírito Santo de Deus. Então eu tenho que obedecer. Sexta-feira nós estávamos lá na esquina do Caldo, uma menina que é conhecida nossa do Rio de Janeiro, que mora em Recife. Ela entregou a vida para Jesus e ela falou, por que vocês abriram a igreja ali em São Cristóvão? Ali não é perigoso? Eu falei, nós abrimos a igreja em São Cristóvão porque Deus mandou. Eu falei para ela, eu fui bispo da outra igreja, em Jacarepaguá, num lugar onde só tem classe média alta,
e que as pessoas na Jacarepaguá queriam que eu abrisse a igreja lá. Até hoje eles querem. São João de Meriti, Nova Iguaçu, Caxias, Madureira, onde eu fui bispo da igreja. Mas Deus falou, a gente estava orando, Deus falou, abre São Cristóvão. E a gente abriu aqui. E se ele mandasse abrir em Copacabana, a gente abria em Copacabana. Se ele mandasse abrir no Leblon, a gente abria no Leblon. A gente ia de qualquer jeito abrir a igreja. Aleluia. Eu ouvi a voz de Deus. Eu obedeci a voz de Deus. O William, que Deus tenha misericórdia da vida dele, ele abriu a porta lá pra gente. Nós chegamos lá, estava tudo sujo, né, Marinho? Chegamos lá tudo sujo, o altar todo quebrado. O altar não, o palco lá das cadeiras confortáveis, boas, tudo fedendo a mofo, porta toda quebrada. Nós chegamos lá, botamos uma porta de blindex. Nós chegamos lá, tiramos aquele carpete todo. Eu falei para ele, tem algum problema a gente colocar um piso aqui? Ele ficou me olhando de lado. Quando ele viu, o piso estava no lugar. Perguntei a ele, tem algum problema a gente trocar essa porta, botar uma porta de blindex, que foi R$1.800 aquela porta, com mola e tudo, e a porta ficou lá. A gente pode colocar a cortina aí? Pode. E as cortinas ficaram lá. No dia que eu chegar para ele e falar, eu quero fazer uma reunião aqui, ele abre aquela porta. Sabe por quê? Eu sou um homem de caráter. Glória a Deus. O que eu falei para ele que eu ia fazer, eu fiz. Amém? Então, meu irmão, eu não posso perder uma alma para o diabo. Eu não posso escutar a voz de demônios. Não evangeliza fulano não. Quem falou para você que eu não vou evangelizar o macumbeiro? Quem falou para você que eu não vou entrar aqui nessa loja aqui do lado e meter a mão nos santos? Desculpa, tá, irmão? E meter a mão nos santos? Quantas vezes a dona Elma me chamou para entrar ali? Falei, posso entrar aí, dona Elma? Fui lá e botei a mão no santo. Falei, tá amarrado esse capeta. Se Deus nos colocou do lado dessas pessoas aqui, é para a gente falar de Jesus para elas. Aleluia. Todas as pessoas que passam aqui da vila, eu dou bom dia, boa tarde, todo mundo me conhece. Quinta-feira tudo fechado, só a igreja que estava aberta. Só a igreja que estava aberta. E ninguém vem aqui e fala não, mas se vem, primeira coisa que eu ia falar, entra aí para eu te ungir você, para que nada aconteça contigo. É assim que a gente evangeliza. Não é falar nada, não vou deixar aberto. Eles não vieram aqui e falaram nada. Até o caminhão que fecha 8h30. Fechou. Teve um dia que a gente estava aqui fazendo um culto no dia de domingo, a bispa que estava pregando, o cara botou uma caixa de som lá do lado de fora e o som entrando aqui. Eu cheguei lá, bom dia, tudo bem? Vou baixar só um pouquinho. Ele falou, eu vou desligar. Nunca mais ele ligou. Glória a Deus. Você tem que aprender a falar com as pessoas. Amém? Tem que aprender a falar. Não é desse jeito. Peça sabedoria ao Senhor que Ele vai te dar. Obedeça a palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo reinar sobre a tua vida. Quando você agride uma pessoa em palavras, ela fica com raiva de você. Deus não fala com a gente assim. Deus fala com a gente suave. E muitas vezes a gente vai e pensa mesmo, e fala gritando. Isso é coisa do diabo. Amém? Na hora que você estiver gritando, grita para expulsar o demônio. Sai, demônio da minha vida! É assim que você tem que fazer. Porque o Espírito Santo ele tem que pairar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Sem o Espírito Santo você não é nada. Os discípulos só voltaram a fazer a obra depois que eles foram batizados no Espírito Santo. Depois que Jesus voltou, que eles estavam indo para o caminho de Emaús. Caminho de Emaús é caminho de morte. Mas Jerusalém é caminho de vitória. Por isso que as pessoas querem ir para Jerusalém. Jerusalém ninguém nunca vai destruir. Aquela terra é terra santa. Aquela terra pertence ao Senhor. Quanto mais você se levanta contra a terra santa, mais o poder de Deus reina sobre aquele lugar.
Quanto mais você se levantar contra um profeta, mais Deus vai honrar a vida dele. Aleluia. Amém? Quanto mais você mentir contra o profeta, mais o Senhor vai mostrar a verdade para você. Amém, igreja? Glória a Deus. E aí eu fico feliz na vida, né? Eu fico feliz na vida quando as pessoas começam a falar mal de mim. Fico, que eu sei que eu estou dando certo. Mas se a pessoa não fala nada, não mexe nada, está dando tudo errado. Quando falarem mal de você, vira para essa pessoa que está falando. Quando as pessoas começarem a te perseguir e falar mal de você, é porque você está dando certo. Amém? Dá uma grande salva de palmas para o Senhor. O terceiro segredo, vira para essa pessoa e fala para ela assim: o terceiro segredo, preparar o altar no monte. Versículo de número 30 do capítulo 18. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava o quê? Vira para essa pessoa que está do teu lado e fala para ela assim: a primeira atitude de Elias no Monte Carmelo, quando ele foi derrotar os 400 profetas de Baal, não foi orar a Deus, não foi profetizar suas vitórias, não foi clamar em alta voz, como fizeram os feiticeiros de Baal. Fala para ela: Elias conhecia Deus e sabia em quem ele estava colocando a sua confiança. Fala para ela assim: Elias sabia agradar a Deus. Olha para mim aqui. E a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar que estava destruído. Vira para essa pessoa que está do teu lado e fala: restaura o teu altar. Todos os dias. Amém? Não é esse aqui não. É o teu altar diante do Senhor. Restaure. Nós vamos fazer uma visita segunda-feira. Eu estava conversando com a irmã. A irmã falou: não, eu quero que Deus abra a janela dos céus. Eu falei: irmã? E ela falou. E eu só de perna cruzada olhando. E ela falando com a bicho. Ela olhava para mim, falava, e eu só de perna cruzada olhando. E ela deve ter falado: pô, ele não fala nada. Eu estava em espírito, em oração. Ela falou: mas eu quero isso que aconteça na minha vida. E falou do marido, falou da sogra, falou do sangue, falou da igreja que ela era 21 anos. Os bichos estavam aparecendo na casa dela, aparecendo um monte de bichos na casa dela, tipo uns besouros verdes. Falei: irmã, tu quer mesmo isso? Tem certeza? Olhei nos olhos, bem nos olhos dela, assim, quando eu estou olhando nos teus olhos. Eu perguntei para ela: você tem certeza que você quer que isso se abra? Tenho! Se eu falar uma coisa, você faz? Eu falei isso aqui na terça, não falei? Ela falou: o que é? Você vai fazer um jejum pelo teu marido. Ela: não! Falei: você vai fazer um jejum pelo teu marido. Você está separada dele. Como é que pode? Dentro de casa, ela dorme com o filho na cama e o marido botou o colchonete do lado da cama dela. Não é o demônio? Ela? Não é o demônio que está dentro daquela casa? Sim ou não, igreja? Sim. Ou é Deus que está ali? Olha, eu posso. É que a gente não briga muito, né? Dificilmente a gente briga, né? Mas se tiver uma briguinha, ela ficar, quando ela for dormir, eu entro embaixo do edredom e agarro ela. Quero nem saber. Sai daqui, sai. Não, só sai daqui depois que tu me perdoar. Sai fora, meu irmão. Vou dormir com a minha mulher com raiva dela. A briga foi a noite é outra. É isso aí, meu irmão. Pega o edredom, aí dá, quando ela dá as costas, eu, opa! Agora é de noite. Quero nem saber.
vai dormir com raiva. Eu não estou com raiva. Vai dormir com raiva, vai os dois para o inferno. Jesus volta ali naquele relógio. E aí, o que eu vou fazer? Aí eu vou ficar aqui. Não quero ficar aqui, não, rapaz. Oxente, quero ser arrebatado. Amém, igreja? Vira para essa pessoa que está do teu lado e fala: tem que ser arrebatado. Amém? Fala para ela assim: restaura o teu altar. Tem um louvor assim, não tem? Restaura o teu altar, vem. Já viu aqui? Vem aí, deixa separar. Olha só. O que ele fez? Ele restaurou. Primeira coisa que ele foi fazer foi restaurar o altar. Por quê? Ele ia combater com 450 profetas de Baal. E os outros 400 profetas davam um total de 850. E estava na seca. Não tinha água suficiente. E ele dá um sinal lá e fala: pega uma água. Ele restaura o altar, coloca o sacrifício ali no altar. Pega a água lá e joga a água em cima da lenha. E o povo olhando para ele e fala: esse cara é maluco? Desperdício de água. Chama a SEDAI. Multa ele. Aí ele clama e desce fogo do céu. E consome o holocausto. Mas por quê? A primeira coisa que nós falamos foi o quê? Qual o primeiro segredo? O segundo? Obedecer. Terceiro? Restaurar o altar. Olha, igreja, vou te falar uma coisa: tem tanto servo de Deus destruído lá fora. Eu pensei que o rapaz viesse hoje, tá vendo? Como é que é difícil? O rapaz foi pegar o ar-condicionado comigo. Eu fui conversando com ele no carro. Sabe quem que ele era da casa do Senhor? Ministro de louvor da igreja Cara de Leão em Irajá. Ministro de louvor. Todo sujo. Era. Todo sujo, que ele estava com a mão na rua. Eu falei para ele: você vai fazer o seguinte, cara. Vem domingo aqui na igreja que a gente vai te dar uma roupa, um sapato. Só acha esses caras, né? Mas que Deus tem propósito na minha vida. E que Deus vai me dar um centro de recuperação. Centro de recuperação, terra prometida. Aleluia. Aí eu falei para ele: vai lá, a gente vai te dar banho e à noite você vai falar com Ezequiel Teixeira, que é o apóstolo lá da igreja Cara do Leão, vai pedir perdão a ele. Se você não quiser ficar lá, procura uma outra igreja. Mas vai lá pedir perdão a ele, que ele nem sabe que você está assim. Aí ele falou, eu falei: mas por que você saiu? Fui olhar para o homem, apóstolo. Eu falei: meu irmão, quando você olha para o homem, você cai. Antônio, não esqueça, não é o Antônio que bota no cavalo? Não, é. Foi isso mesmo que ele falou, não foi não? Antônio. Antônio, que coloca aqui. Anti-olho, Antônio. Tá, aquele negócio que bota no cavalo, pronto. Deixa. Antônio, bota no cavalo aqui. Hã? Tu fala e não repete. A gente tem que fazer assim, irmão. Olhar só para o Senhor. Vou falar. Olha só. Aí eu falei para ele. Falei para a menina: vai orar pelo teu marido? Jejuar por ele? Não, ele me fez muito mal. Eu falei: é esse que Deus quer. Que te fez muito mal, que tratou você mal.
E agora eu falei para ela, você vai fazer o seguinte, não faz o jejum de 12 horas não. Estava falando que ia fazer o jejum de Daniel, para você fazer o jejum de Daniel, tu tem que estar bem espiritualmente. Daniel tomou um monte de chicotada do diabo, meu irmão. Ela, como é que eu vou fazer esse jejum? Eu falei, está melhorando. Falei, você vai fazer 1 hora de jejum e vai orar por ele. Ela falou, depois vai aumentando. Quantas horas ela já está fazendo? 4. Aleluia, Jesus. Você já mandou ela separar um pouco. Separar o colchão da cama. Ele está dormindo ali? Não estamos derrubando a muralha? Então, dá uma volta hoje. Amanhã tu dá outra. Amanhã tu dá outra. Dá certo e volta no corpo dele, meu irmão. Aí ela está melhorando. Ela já está jejuando. Ele chegava todo dia bêbado em casa. Ela falou para mim que ele já está chegando mais sóbrio. Ó, chegava bêbado todo dia em casa. Agora ele já está mais sóbrio. Dá uma grande salva de palmas para você. Oi. Dessa palavra do Sobrando, da mulher, e está me ouvindo até agora, que o professor falou na quarta-feira, quando eu vim na escola, só falou assim, tu tinha que ter falado das crianças que a mãe, quando xinga, espragueja. Aí isso está me agoniando até hoje, para me falar, e agora eu estou falando que eu era assim. Tudo que eu não minhas filhas, agora não, graças a Deus, mas tudo que minhas filhas, até minha filha cadeirante, tudo que ela fazia, eu falava, cara, você é um inferno na minha vida, garota, por que você não fica quieta? Por que você assim? A Yasmin também, eu onde vim pra cá, pra igreja frequentar, só vivia xingando, falando que era uma praga que eu tinha que ter ligado, que eu não queria, não era pra ela ter, não falava muita coisa comigo. Olha só, e a Yasmin é uma bênção, não? Não chora não. Isso aí, Deus te abençoe. Amém? Mas é isso. Hoje ela tem sabedoria. E tem pai que fala isso pro filho? Você é uma praga, você não deveria ter nascido. Você é um encosto da minha vida. Pô, como é que o filho é um encosto? Hein? Meu esposo falava, não fala isso não, bate, não. Você vê, ela falava até isso com a Dudinha, né? E Deus ela já vai fazer a cirurgia dos pés da Dudinha, dia 27 de fevereiro, e a gente vai ficar em oração, porque eu falei para ela, dá vontade de chorar mesmo, né? Eu falei para ela, a Duda vai andar, vai dançar aqui. Já pensou, irmão? Você chegar pro teu filho, tá grávida, né? Aí você bota a mão na barriga e fala, seu desgraçado. Ele escuta, pô. A criança escuta. Não é? Aí a criança pode nascer com problema, aí você fala, por que esse desgraçado nasceu assim? Porque você esqueceu do que você falou para ele. E quando eu falava isso com ela, eu morava em outro lugar. Aí ela ia se arrastando, aí eu tinha um armário que tinha um espelho, aí ela ficava olhando pro espelho e ficava chorando. Aí até hoje isso me dói. Mas Deus está, Vanessa, Deus está te perdoando, você está crescendo na obra, você está aprendendo a palavra. Amém? E Deus vai estar te ensinando muito mais. Quando eu vou dormir, eu oro, eu abraço elas, peço perdão todos os dias. É isso aí. Mas aquela palavra de terça-feira foi uma palavra de revelação. Eu nem sabia que você tratava teus filhos assim. Então, você chega para o teu filho, chega para o teu marido e fala, seu cachaceiro, seu desgraçado, seu isso, seu aquilo. Faz o que eu falei para a menina. Eu mandei ela dar a volta, ela está fazendo jejum, ela escutou a voz do Espírito, do que ela fez. Aí ela está dando a volta e o marido está chegando menos bêbado em casa. Mas por quê? Porque ela recebeu a palavra e o Espírito Santo de Deus está mudando a história da vida dela. Amém, igreja? Está chorando, irmão? A Eliane também está chorando. Você trabalha com criança? Mas amém. A Eliane está chorando também, né? A Deus é contigo, vai se batizar hoje no exame. Mas não é verdade isso? E ela foi tocada pelo poder do Espírito Santo na terça-feira. Ela veio. Mas eu sei que isso era o demônio, porque Claro. foi logo quando eu larguei o crack. Então ficava aquela agoniação, aí minhas filhas não podia fazer nada, que eu
ficou na abstinência, né? Aquela agressividade. Porque agredia meu esposo, falava todo mundo. Porque a cocaína, depois que a pessoa vai largando a cocaína, o crack, a bebida, você vai sentindo falta ali, você fica muito agressivo. O crack é pior, né? E eu fiquei muito agressivo quando eu larguei a cocaína, eu ficava muito agressivo, né? E aquela abstinência, o diabo com coceira, eu tinha coceira no corpo, e o diabo falando, tá vendo? Quando você cheirava, você não tinha isso, quando você bebia, você não tinha isso. Mas eu comecei a fechar o ouvido para o diabo, me ajoelhar e falou, não volto mais. Mas foi uma guerra dentro de mim, mas o Espírito Santo me libertou. Amém, igreja? Dê uma grande salva de palmas para o Senhor. Vira para essa pessoa e fala para ela assim, o altar estava pronto, mas ele precisou restaurar porque ele estava em ruína. Amém? Vira para essa pessoa que está do teu lado e fala, muitas vezes o altar está pronto, como você está pronto, mas existe uma ruína. Fala para ela, você tem que restaurar esse altar. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Esse é o terceiro, né? Quarto, vira para essa pessoa que está ao teu lado e fala, você tem que fazer a sua oferta de sacrifício no monte. Amém? Versículo de número 33, capítulo 18. Ele fala assim, então armou lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha, e disse, enchi de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazia a segunda vez e fizeram. Disse mais, fazia a terceira vez e fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjar, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas. Responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então o que? Caiu fogo do céu do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, o que acontece? Caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor. Levanta as tuas mãos e fala, o Senhor é Deus. Fala para ele, eu preciso sacrificar a minha própria vida no altar do Senhor. Amém? Glória a Deus. Dá uma grande salva de palmas para ele. Elias, ele restaurou o altar, colocou o sacrifício, a oferta dele. Muitas vezes, preste atenção, quando o nosso altar está destruído, nós deixamos de entregar os nossos dízimos, deixamos de entregar as nossas ofertas, porque o altar, nosso altar, está em ruína. E a gente não tem mais aquele prazer de ser dizimista. A gente tem mais prazer de ser dizimista do diabo do que dizimista de Deus. E aquele povo estava confuso. Aquele povo, ele cocheava e trouxe pensamentos, ele não sabia se servia a Deus ou se servia ao diabo. Pergunta a essa pessoa que está ao teu lado, a quem você quer servir? A Deus ou ao diabo? O que é que ela respondeu? A Deus. Então fala para ela assim, restaura o teu altar. Em quinto e último segredo. O quinto segredo, derrotar o inimigo no monte. Amém, igreja? Você precisa derrotar o inimigo no monte. 1 Reis 18, versículo 19, ele fala assim: agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas dos fortes ídolos, que comem na mesa de Jezabel. Amém, igreja? Vamos lá no versículo de número 40 do capítulo 18. Disse Elias: lançai mão do escape, e lançaram mão deles, e Elias fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali o que?
Os matou. Vira para essa pessoa que está lá e fala para ela assim: Elias vivia em oração no monte sagrado. No monte Elias falava com Deus, profetizava, vencia os seus inimigos. Fala para ela assim: Elias, como você hoje tem que ser estrategista em sua batalha. Amém? Você tem que ter estratégias para ganhar e vencer os teus inimigos. Amém, igreja? Ele fez tudo o que Deus mandou ele fazer. Qual foi a primeira? Qual é o primeiro segredo? Hã? Não, qual é o primeiro segredo? Ouvir. Segundo, obedecer. Terceiro, instaurar o altar. Quarto, sacrificar a oferta no altar. Em quinto, vencer os seus inimigos. Pergunta para essa pessoa que está falando: você quer vencer o teu inimigo? Faça o que nós acabamos de ministrar. Se você não fizer, fala para ela assim: se você não fizer, não lutar, não perseverar, o inimigo vai prevalecer. Amém? Eu preciso obedecer a Deus. Vamos ficar de pé. Levante as suas mãos. Limpa o meu coração, Jesus. Fecha os teus olhos e escuta esse louvor. Aleluia. Fecha os teus olhos. Levanta as tuas mãos e vê se esse louvor entrar no teu coração. Aleluia. Aleluia. Levanta as tuas mãos. Levanta. Deixa o Senhor moldar o teu coração, limpar o teu coração. Aleluia. Dá esse coração ao Senhor. Senhor nosso Deus, instaura, Senhor, o nosso coração, instaura o nosso altar. Vem, Senhor. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Espírito Santo de Deus, toca-se. Aleluia. Nós vendemos aqui, Senhor. Cumpre em mim o teu querer, Senhor. Muda o nosso coração, Senhor. Muda, Senhor. Faz uma limpeza geral para nós, Senhor. Tem servo do Senhor aqui, meu Pai. Aleluia. Limpa o meu coração também, Senhor. Para que as nossas orações aqui sejam diante do teu altar. Para que o Senhor responda. Eu te peço isso, Espírito Santo. Eu quero ser um vaso nas tuas mãos, Senhor. Renova nossas forças. Tira o coração de pedra, Senhor, eu te peço. Ele canta ao eu te amo, Jesus. Eu me prostro diante de ti nessa manhã. Início de tarde. Prepare esse ambiente aqui para ser um ambiente de milagres, de conquistas. Palavras reveladas no teu altar, Senhor. Aleluia. Muda-nos, Senhor. Muda-nos, Pai. Transforma-nos.
o meu coração. Eu preciso da tua presença. Eu preciso do teu Espírito. Reina sobre a minha vida. Senhor, eu quero restaurar o meu altar. Fala, Senhor, eu quero escutar a tua voz. Fala, Senhor, eu quero te obedecer. Fala, Deus de Israel, eu quero entregar o meu sacrifício vivo, para que eu possa derrotar os meus inimigos, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Dê uma grande salva de palmas para o Senhor. Dá um abraço nessa pessoa que está do teu lado. Ela fala, se você quiser, eu oro com você todo dia. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Glória a Deus. Olha, quero que você receba esse envelope aí na tua mão. E entregue a sua oferta, o seu dízimo. Deixa eu te falar uma outra coisa. Eu não vou pedir agora, mas semana que vem eu vou te pedir uma oferta especial. Mas para quê, apóstolo? Para a gente colocar no ar-condicionado novo. Novo não, né? Aquele ar-condicionado que está ali, que a gente vai colocar ali naquela parede. E eu vou falar para vocês, o valor, ele não é muito alto, né? O valor para colocar esse ar-condicionado, ele custa R$500. Amém? A pessoa me cobrou R$500, mas a parte elétrica vai ser dada para a gente, em nome de Jesus. Amém? E semana que vem, a gente ministra essa oferta para vocês. Se cada um de vocês, posso fazer esses cálculos assim, se cada um de vocês tirarem uma oferta especial para a gente colocar esse ar, e o que passar, a gente fala que passou, para a gente fazer uma outra coisa. Mas tem gente que pode pagar 500, tem gente que pode pagar 100, tem gente que pode dar uma oferta especial de 20, de 30, de 10. Amém? Para a gente botar o ar-condicionado ali, porque a porta de vidro também já vai entrar ali naquele local. Para que a igreja fique bem fresquinha, em nome de Jesus. Amém? Semana que vem eu falo mais para você dessa instalação desse ar, tá? E hoje você entrega o teu dízimo, entrega a tua oferta, em nome de Jesus. E eu sei que Deus vai fazer um milagre na tua vida. De repente você pode até chegar e falar, apóstolo, eu estou entregando aqui, ó, R$500 para instalar o ar-condicionado. Amém? Glória a Deus. Tudo posso no Deus que me fortalece. Amém? Então coloque aí a sua oferta, coloque o seu dízimo, fique de pé para nós orarmos, porque nós vamos também apresentar uma criança. Nós vamos orar também pelo batismo da Eliane, em nome de Jesus. Primeiro eu quero que você entregue a tua oferta ao Senhor, que nós vamos apresentar uma criança, né? E vamos orar pela Eliane. E para você que de repente quer se batizar, né? Sei lá, você veio hoje aqui, tá? Já é batizado, vai? Já, desculpa, já é a segunda vez que eu te pergunto, né, vai? Puxa vida, levanta aqui o teu envelope. Declara comigo assim, Senhor Deus, eu recebi essa palavra. E eu estou restaurando nessa manhã o meu altar. Em nome de Jesus. Eu tenho a certeza que o altar da minha casa também está sendo restaurado. Em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, recebe os nossos dízimos, recebe as nossas ofertas. Que o nosso coração, Pai, seja grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu abençoo e consagro em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, pode sentar, né? Quando vocês entregarem as suas ofertas, nós vamos orar pela Eliane. Já vem aqui para o altar, tá, Eliane? Você se batizar. Quem vai te batizar vai ser a bispa, né? Glória a Deus, Glória a Deus. Amém? E como é o nome do teu filho, hein? Traz o Luan aí, vem você. Cadê os padrinhos? Falar nisso, querido. Deixa eu falar um negócio para vocês.
Eliane, sobe aqui no altar. Pode vir. Elaine, e o nome dele eu esqueço. Anderson, vamos. E o Juan. Maravilha, hein? Ó, crescendo, é gêmeos, né? Faz isso não. Ah, sou eu? Quem faz é Deus, né? Faz isso não. Se tiver gêmeos, é uma bênção. Olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Tem uma menina que vai vir apresentar o filho dela aqui. Que essa menina, o filho dela estava lá na maternidade. Qual é o nome daquela maternidade que a Marília estava? Fernando Magalhães. Ela estava vindo com a mãe dela aqui. A mãe dela faleceu. Encontrei ela aqui na Mangueira, terça-feira. A mãe dela faleceu, deu um aneurisma nela, morreu de repente. Aí ela apresentou a filha dela numa determinada igreja. E a igreja não quis receber os padrinhos no altar. Ela falou para mim: o senhor recebe o pessoal lá, os padrinhos? Eu falei: irmão, claro que eu recebo. Não tem problema. Vou lá, abençoo o teu filho, abençoo quem for, abençoo eles também. Coloca a mão sobre a cabeça deles. E está profetizado. Amém? A religiosidade, ela separa muito a pessoa de Jesus. E a gente não pode separar as pessoas de Jesus. Amém? Glória a Deus. Está com quantos meses? Um mês, né, pai? Puxa vida. E aí? Já está consagrado. Vamos ficar de pé? Estenda a mão de vocês para cá. Amém? Eu gosto de consagrar crianças assim. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós consagramos o Juan ao Senhor. E o Senhor derrame poderosamente a unção sobre a vida dele. E o Senhor derrame do teu Espírito. Meu Pai, tira todo o olho grande dessa criança. Tira todo o espírito de doença. Que o Senhor derrame poderosamente essa unção. Recebe o Juan agora, Senhor. Eu profetizo e consagro a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Diga graças a Deus. Dê uma grande salva de palmas para o Senhor. Olha, soltou um pum, hein? Saudações. Elaine, né? Senhor nosso Deus, nós abençoamos o Anderson, abençoamos a Elaine, que o Senhor derrame poderosamente a tua unção sobre eles, consagra eles, dá graça para eles. Eu te peço em nome de Jesus, estabelece o teu poder e a tua unção sobre eles. Ah, meu Pai, nós sabemos que o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Dá sabedoria para criar o Juan, Senhor, que o Senhor derrame, não só o Juan, mas aos seus filhos. Que o Senhor consagre aquela casa. Nós já fomos lá ungidos e consagramos, mas eu te peço mais ainda que o poder do teu Espírito reine sobre a vida deles. Amém. Dá sabedoria e dá entendimento aos teus servos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Alguém batizar ela, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós abençoamos a tua serva Eliane. Ela vai descer nas águas agora. E eu te peço que o Senhor derrame poderosamente essa unção sobre ela. Meu Deus, ela te escolheu, Senhor. O Senhor a chamou e ela te escolheu. Então, meu Deus, o chamado dela é importante. Eu tenho certeza que essa criança, Senhor, ela veio para edificar, para ter uma edificação na sua casa. E eu abençoo e consagro em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Levanta as tuas mãos e declara comigo assim: eu vou obedecer
a palavra de Deus. Eu sei que não é fácil. Fala, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas o Senhor vai me dar sabedoria O Senhor vai me dar sabedoria para viver esta unção na minha vida. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Vou ouvir a voz de Deus. Vou ouvir a voz de Vou Deus. restaurar o altar. Vou restaurar o altar. Vou destruir os meus inimigos. Destruir os meus E vou entregar E vou o entregar meu sacrifício pessoal sacrifício pessoal ao Senhor. ao Senhor. Eu saio daqui hoje Eu saio daqui uma hoje semana de vitórias. Uma semana de conquistas. Uma semana de Porque os céus Porque os céus estão abertos. estão abertos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Dê uma grande salva de palmas para o Senhor. Ó, faz assim. Recebe o meu abraço. Vai debaixo dessa unção em nome de Jesus.